Olá, meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o exame de avaliação corporal ou avaliação da composição corporal. Então, existem vários métodos de avaliação corporal, né? De fazer esse exame da sua composição corporal. E eu vou comentar nesse vídeo sobre dois, que são os mais populares: o exame de bioimpedância e a avaliação por dobras cutâneas. Antes de comentar sobre cada um, eu quero trazer uma reflexão. Se o seu objetivo é melhorar a saúde, ou se alguma medida em relação ao seu corpo te deixa desconfortável, olhar para essa medida, para esse número, saiba que não é imprescindível que você faça uma avaliação da sua composição corporal. Com menor nível de importância ainda, nós temos o seu peso, que junto com a altura pode dar origem a um índice chamado de índice de massa corporal, que não é um índice que a gente precisa descartar, né? Que a gente pode considerar inútil, porque ele é super válido quando a gente fala de populações, porque é um índice bem barato de fazer, fácil e rápido também, e é bem difícil de errar a execução. Mas quando a gente fala de uma avaliação individualizada, há parâmetros infinitamente mais importantes do que esse. Então, se você não se sentir confortável para subir numa balança nesse momento, tá tudo bem. E se você não se sentir confortável para realizar uma avaliação da sua composição corporal, tá tudo bem também. E é possível mensurar a sua evolução e saber se você está caminhando em direção aos seus objetivos de outras formas, como avaliando o seu nível de disposição, o seu hábito intestinal, tanto qualidade quanto a frequência, a sua relação com a comida, a frequência que você consome frutas e vegetais, a qualidade do seu sono, a qualidade da sua pele, a sua imunidade, entre outras coisas. Se a gente pensar especificamente na estética, é possível acompanhar a sua evolução através de fotos e de roupas. Então, você colocar uma roupa e sentir se essa roupa está mais apertada ou está mais larga, você pode ter essa noção de que o seu corpo mudou, que a composição corporal também deve ter mudado, tá? Então, se está tudo bem com você passar por essas avaliações que determinam a sua composição corporal, se você fica confortável ao ver esses números, eu vou começar a te explicar sobre o exame de bioimpedância. A bioimpedância é um método que vai avaliar a sua composição corporal através da passagem de corrente elétrica, que é uma corrente elétrica de baixa intensidade, que não causa nenhuma dor. E essa corrente elétrica, ela passa através de eletrodos. Então, normalmente são aquele aparelhinho que você segura quando vai fazer o exame de bioimpedância. Os tecidos corporais, eles vão ter uma diferença na concentração de água e eletrólitos. Então, os tecidos que contêm pouca água e eletrólitos, que são tecido adiposo, tecido ósseo, também tem a gordura corporal e os ossos, eles são maus condutores de corrente elétrica, enquanto outros tecidos, como o sangue, os órgãos, os músculos, são bons condutores, devido à alta concentração de água e eletrólitos. Então, o aparelho, ele vai identificar essa diferença na passagem da corrente elétrica ou na resistência da passagem da corrente elétrica, e ele vai, através de uma fórmula, determinar o seu percentual de gordura. O percentual de gordura, o percentual da sua massa muscular e também o percentual de água. Só que os resultados da bioimpedância, eles sofrem interferência de alguns fatores. E essa é a desvantagem desse método. Então, para um resultado fidedigno, é importante que você realize o exame em horários parecidos, sob as mesmas condições, e que você sempre, antes do exame, siga algumas orientações. Dentro dessas orientações, a gente tem algumas orientações mais gerais, como não se exercitar no dia anterior ao exame, nem no mesmo dia do exame, né? Nas horas anteriores, estar com a bexiga vazia na hora de realizar o exame e não utilizar adornos metálicos ao subir na balança.
Essas são orientações gerais, porque cada balança pode ter a sua particularidade, cada marca de balança também. Então é importante que você ou solicite ou apenas siga as recomendações que te foram dadas pelo profissional que vai aplicar esse exame em você. É importante também que no dia do exame o profissional te posicione de maneira correta e também posicione os eletrodos de maneira correta e algumas condições, como a ascite, os edemas, né, e uma retenção de líquido exacerbada, elas podem interferir no resultado do exame, porque a gente está falando de uma corrente elétrica que vai variar conforme a quantidade de água nesses tecidos. E uma retenção de líquido é uma quantidade que não é usual, né? É uma retenção mesmo. Então, ela pode alterar os resultados desse exame. Outra coisa também são as próteses com componentes metálicos, que podem alterar o resultado do exame, porque metais vão interferir na passagem dessa corrente elétrica. Mas, fora isso, se você realizar esse exame e seguir as orientações prévias, a bioimpedância é uma ótima alternativa de avaliação da sua composição corporal. Agora, falando sobre as dobras cutâneas, as dobras são medidas, né, feitas com um aparelho chamado adipômetro, que é como se fosse uma pinça bem grande, e ele serve e essas dobras servem para estimar o percentual de gordura. As medidas são feitas diretamente na pele, então o profissional com essa pinça gigante ele vai pinçar a sua pele, separando a gordura do tecido muscular. E a medida que aparecer no adipômetro vai ser colocada dentro de uma fórmula. Só que a gente tem vários protocolos que podem ser usados para estimar o percentual de gordura de um paciente. Então, o profissional vai escolher o protocolo mais adequado para você e o número de dobras vai variar de 3 a 7 dobras. E depois de colocados nessa fórmula, os valores vão dar origem a esse número que vai ser o seu percentual de gordura, e, consequentemente, também o percentual de massa livre de gordura, né, de massa magra. E daí, depois, esse valor ainda pode ser classificado de acordo com algumas tabelas de referência, e a desvantagem desse método seria essa falta de padrão na realização do exame, na aferição dessas dobras. Então, para que esse método seja fidedigno, é preciso que haja essa padronização na aferição das dobras cutâneas por parte do profissional. Então, se você realiza esse mesmo exame, essa mesma avaliação com duas profissionais diferentes, é possível que haja diferença nos resultados. Mas se você comparar uma avaliação com outra feita pela mesma profissional com a mesma fórmula, o método de dobras cutâneas é uma ótima escolha. Bom, então era isso. Eu espero que eu tenha esclarecido possíveis dúvidas sobre os métodos de avaliação da composição corporal e me conta aqui nos comentários qual outro método que você conhece.